Olá, internautas do Notícias da Hora, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Tavares e está começando agora mais um Papo Informal. Papo Formal de número 21, é isso, Antônio? Papo Informal de número 21, recebendo hoje o Moisés Diniz, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, hoje secretário adjunto de Educação, mas também é articulador político. Fala sobre política, conversa sobre política, entende de política. Tudo bem, Moisés? Um prazer te receber aqui no Papo. Um prazer, Luciano. Sempre bom assistir seu programa aberto, democrático e que faz perguntas que a gente tem dificuldade de responder. Moisés Diniz, como que anda a vida? Já está em... você é pré-candidato, né? Vai depender do quadro que eu estou coordenando a montagem no partido, que é o Solidariedade, né? Uhum. Eu passei 30 anos num partido de esquerda, migrei por um tempo para um partido mais conservador, que era o PP. Sim. E surgiu a oportunidade de eu assumir a direção estadual de um partido mais de centro, né? Com origens sindicais, como é o Solidariedade. E eu estou coordenando a montagem de uma chapa de deputado federal e uma chapa de deputado estadual. Dependendo dessa montagem, eu posso ser candidato. Você passou 30 anos num partido de esquerda, no PC... PCdoB. Na verdade, eu passei mais tempo no PCdoB do que fora, porque... passei 34 anos e eu sou de mudanças radicais. Eu era da Igreja Católica, tinha feito votos de pobreza, castidade e obediência, tinha estudado teologia, exegese, cristologia, e de repente chegou um ex-padre, deputado estadual, na época do MDB, que naquela época não podia ter PCdoB, era ainda antes de 85, e apresentou uma proposta do PCdoB, e eu gostei da proposta e me filiei, isso em 85. Então saí de um tempo que passei na Igreja Católica, eu morei interno na igreja, a gente vivia na igreja mesmo, não tinha não é um convento, é uma casa religiosa, e entrei no PCdoB. E depois saí do PCdoB e fui para o PP, o Partido Progressista. Então, algumas pessoas que têm uma visão mais, eu diria, mais linear da vida, ficam meio assustados com isso. E eu continuo achando que as minhas ideias, eu remodelo as minhas ideias, eu adequo, tenho uma linha geral de pensamento, mas sempre fui muito amplo. Então, acho que essa amplitude permitiu que eu pudesse sair da Igreja Católica, entrar no Partido Comunista, sair do Partido Comunista e continuar o mesmo homem, com as mesmas ideias sobre a vida, naturalmente, ideias maleáveis. Continua acreditando em Deus? Quando eu entrei no PCdoB há mais de 30 anos atrás, o principal líder do PCdoB me chamou lá no Casarão, eu não vou preservar o nome, Sim. E naquela época eu bebia muito, a gente bebeu até a madrugada, e ele tentando me convencer de que Deus não existia. Sim. E eu tentando convencê-lo da existência de Deus. Nós passamos a noite toda, nem ele me convenceu. Você passou a noite tentando pregar. E nem ele me convenceu e nem eu o convenci. Eu continuei acreditando. Acredito que dentro de nós tem uma energia e uma luz muito forte, né? E que é o que nos sustenta, né? Essa força, senão a gente não aguentaria a dureza da vida. A vida é muito dura, a ingratidão é muito dura, a fome que eu já passei, o frio que eu já passei morando em Seringal. Então, se a gente não tiver essa força interior, essa luz, essa energia, a gente não aguenta. E para mim isso é o espírito divino que a gente tem, que um dia vai migrar, né? Então, mantenho essa posição. Desde que entrei no PCdoB, nunca mudei de posição sobre o aborto. Você é contra ou a favor do Sou aborto? contra o aborto, defendo o aborto em casos específicos, como estupro, ou no caso de feto anencéfalo, que é comprovado que não tem cérebro, né? É o que está na Constituição, eu tenho essa posição, mas sou contra tirar a vida, seja de um feto, seja de um ser humano, por qualquer crime que cometa. Agora, sou a favor de leis duras contra crimes hediondos. Quando eu fui deputado federal, eu tentei descobrir por que não tinha prisão perpétua no Brasil. Levantei o estudo e descobri que, por conta do grande tempo da ditadura militar,
colocaram nas cláusulas pétreas a proibição de prisão perpétua no Brasil. Hoje, se todos os deputados federais e todos os senadores quiserem aprovar uma PEC para prisão perpétua, para estupro, assassinato de mulheres, assassinato de crianças, eles não têm esse poder. Teria que convocar uma constituinte e ter uma nova Constituição e tirar este artigo das cláusulas pétreas, porque cláusulas pétreas só muda com constituinte. Então, era aquele medo da ditadura de que todo mundo era coitadinho, todo bandido era coitadinho. E a verdade hoje não é essa, né? A China, por exemplo, tem leis duras. Sim. A China tem leis duras, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e tem menos homicídios que no Brasil com 200 milhões de habitantes. Moisés, dentro desse mesmo conjunto de lutas, sobretudo da esquerda, lutas das chamadas minorias, tem também a pauta do casamento gay e da liberação da maconha. Você é a favor ou é contra? Eu sou a favor de que, independente do corpo que queiram se juntar, a sociedade civil possa permitir. Inclusive, se alguém adota uma criança, um casal homoafetivo adota uma criança que estava na rua, tem milhares de crianças nas ruas, vivendo nas periferias, debaixo das pontes. Então, se um casal afetivo quer adotar uma criança, essa criança ela tem que ter todos os direitos civis que tem qualquer criança de um casal, eu diria, tradicional. Eu sou a favor disso. Agora, eu sou contra, eu diria, espiritualizar o casamento. Então, acho que um padre, um pastor que não queira celebrar um casamento homoafetivo, eu acho que ele tem que ter esse direito. Porque aí é uma questão de fé, é uma questão de concepção e de concepção religiosa dele e tem que ser respeitado. Agora, a sociedade civil é outra coisa. Olha aí, Moisés, chegando aqui pra gente uns refrigerantes e um... Muito obrigado, viu? No tempo que eu bebia, isso era uma festa pra mim. Nosso papo formal aqui tem bebida, tem... Eita, tem até Red Bull, né? Aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bom, aproveitando, isso aqui é da distribuidora Juventus, tá? Que é nosso parceiro, o pessoal da distribuidora Juventus. Muito obrigado, tá bom? Tem umas cervejas aqui, vamos já tomar umas cervejas. Não sei se você bebe ou não. Como é que tá a sua pressão? Rapaz, eu não sei o que está acontecendo, mas faz muito tempo que eu não tenho um problema, minha pressão está equilibrada. Ah, é? Eu acho que eu mudei um pouco depois de 2014, Luciano. Eu era aquele político que eu engolia muito e eu não dizia muito e eu ficava travando e sempre em busca da paz e eu acho que isso adoecia. Hoje não. Muito mal, né, Moisés? Hoje não. Hoje, se eu tiver que dizer, eu digo. Se eu tiver que confrontar, eu confronto. Eu acho que isso é bom porque alivia a alma. Ó, já tem gente falando com a gente aqui, tá? A Márcia Navarro aqui falando que está de saco cheio de político. A gente não sabe o que quer dessa raça, não. O Evandro Gaspar tá cumprimentando aqui, já tem gente falando conosco. A Márcia tá braba aqui com o político, viu, Moisés? Eu também tô. Essa demonização de política, demonização da política e dos políticos. O que você tem a dizer sobre isso? Que coisa estranha, né, rapaz, nesses dias. Eu diria que a culpa é da gente mesmo. Eu, pelo menos, Márcia, não me chame de político que eu tô sem mandato. Eu acredito que política é o que tem mandato. Vereador, deputado, estadual, federal, senador, governador. Eu não sou, né? Eu presto contas como secretário adjunto de educação do meu trabalho na educação. Agora, eu não fui eleito, portanto, eu não devo explicação ao eleitor como político. Então, eu não estou nessa raça. Posso voltar. Acho que, por exemplo, cometi erros. Por exemplo? O principal erro foi ter sido líder de dois governos, ter sido leal ao limite dos dois governos. Não estou reclamando de ter sido leal, mas de que os governos que eu servia não olhavam com a atenção devida para o líder. Então, por exemplo, eu ficava na Assembleia enfrentando o Luiz Calixto, que é uma águia na política, né? Sim. Um grande tribuno. Depois enfrentando o Major Rocha, que era o outro líder de oposição. Enfrentei os dois, era o líder de oposição e o líder do governo.
Eu aprovava, por exemplo, como líder do governo, a construção de uma escola lá no Gregório, em Tarauacá, e marcavam para terça-feira a inauguração da escola muito bonita lá no Gregório. E eu, como líder do governo, ficava na casa para defender o governo. Porque se tivesse um ataque ao governo e não tivesse uma resposta imediata, passava como verdade. Vou dar um exemplo. O Calixto ou o Rocha, que era muito bom de tribuna, ele dizia: olha, o governo acabou de cometer um grande ato de corrupção. Comprou 1 milhão de água para o presídio. 1 milhão de água é muito dinheiro. Sim. Aí eu tinha que, naquela hora, ligar para o presidente do IAPEM ou para o secretário de segurança e ele dizer: não, isso é um registro de preço e a gente pode gastar só 30 mil, 40 mil ou 100 mil. Vai gastar o que precisar. A água é para uma emergência. Né? E aí, se eu não respondesse na hora, ficava como verdade, ia para a capa dos jornais e no dia seguinte já foi. Então eu tinha que ficar ali na tribuna defendendo o governo e o governador com o secretário de Estado e alguns deputados da base iam lá para a minha base para a inauguração da escola que eu tinha aprovado, liderado a aprovação. E aí, quando eu voltava lá, o que o povo dizia? O Moisés sumiu, o Moisés desapareceu. Um dia eu cheguei lá no Tauari, uma multidão lá, numa campanha, não lembro o ano. Aí um líder disse assim: apareceu, né, deputado? Eu digo: não, amigo, eu estou aqui todo dia. Ele disse: como assim? Tá quase um ano que o senhor não vem aqui. Não, eu venho aqui todo dia. O senhor tá vendo esse asfalto? Sou eu. O senhor tá vendo essa luz aí? Sou eu. O senhor tá vendo essa escola? Sou eu. Mas isso não pega pro povo. O povo quer presença, o povo quer abraço, o povo quer estar perto para poder tentar resolver um problema, um parente que está doente, um TFD que não sai, uma tomografia que é caríssima. Então, a presença do político no meio do povo é importante. Se um dia eu ainda voltar para a política, eu diria para a política de mandato, eu vou ser totalmente diferente, porque eu aprendi muito, sofri muito, e agora eu sei que eu acho que o melhor caminho é estar mais perto do povo. Você viveu 20 anos dentro da Frente Popular como filiado ao PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, e de repente deu aquilo que eu chamo de cavalo de pau ideológico. Virou uma coisa meio que parecida com direita ou centro, eu não sei. Porque só agora, Moisés, depois de tanto tempo, você vem enxergar, ou pelo menos expor, pôr para fora os erros daquele grupo, a extinta Frente Popular. Posso dar 2 exemplos? Se você digitar o Moisés Diniz, o código, como é que é o nome? O sei o que de Abel, o Caim. Que eu faço um texto longo sobre a defesa de leis duras, inclusive pena de prisão perpétua para crimes hediondos. Há mais de 10 anos atrás. Eu estava lá na Frente Popular, estava no PCdoB. Eu tenho livros publicados em que eu tenho um conto escrito longo, em que eu relato uma posição contra o aborto. Se tu me perguntares se tem discurso meu na Assembleia contra a liberação das drogas, tem. Então, na verdade, eu estava no partido de esquerda, mas eu não era um xiita, eu não era um esquerdista, assim como eu não virei um bolsonarista. Eu respeito o presidente Bolsonaro, né? É um presidente que não tem dito não ao Acre. Se ele falasse um pouquinho menos, era bom, né? Mas aí é dele, quem sou eu? Mas tem feito tudo que o governador Cláudio Cameli, o senador Márcio Bittar tem, e a bancada federal tem pedido. Ele tem atendido o Acre nas várias áreas, mas eu não estou naquele grupo de radicais de direita. Mas eu também nunca fui do grupo de radicais de esquerda. Então, você hoje é o quê? Esquerda, direita, centro? Eu diria que eu tenho posição de centro, e em determinadas posições eu sou mais centro-direita, em determinadas posições eu sou centro-esquerda. Por exemplo, se eu for discutir a questão do aborto, pode ser que me diga que eu sou mais de centro-direita. Se eu for discutir a questão das drogas, pode dizer que eu sou mais de centro-direita.
Mas se eu for discutir a questão ambiental, podem dizer que eu sou mais de centro-esquerda. Então, eu sempre fui isso. O problema é que a sociedade, ela carimba as pessoas pela roupa. Se a mulher sair na rua bem vestida e toda pintada, às vezes ela pode até estar com uma doença mortal por dentro, uma doença contagiosa. Mas ela está bem vestida. Então, a política, ela carimba as pessoas pelo partido, pela roupa, pela roupagem ideológica, né? E eu sempre fui uma pessoa aberta. Então, se você vê, a minha relação com o Gladys Cameli vem lá de trás. Eu divido com o Petecão, mas fui secretário dele. Você, se me encontrar, você pode me encontrar sentado numa beira de praça com o Petecão, sabendo que ele vai ser nosso adversário. Você pode me encontrar almoçando com o Rocha, mesmo sabendo que 2 dias atrás eu debati com ele uma divergência. A mesma coisa eu posso dizer com aqueles que eram meus aliados. Tião Viana, eu saí com divergências em relação a ele, a determinadas questões, que eu em relação ao funcionamento do governo, mas o Tião Viana me salvou, porque eu estava com 60% do pulmão comprometido com Covid, olhando no rumo do entubamento, e aquilo ia me apavorando, e ele disse, você não vai ser entubado. E aquilo foi muito forte para mim, porque a Covid, ela mexe com o teu psicológico. Então, o Tião Viana, independente da divergência que eu cheguei a ter com ele lá atrás, eu restabeleci a relação com ele no campo pessoal, do médico que cuidou da minha vida, que me salvou, quando eu vi tanta gente ir embora. Então, acho que essa coisa de direita e esquerda, ela é muito relativa, sabe? Sei. Até porque a... O senhor não segue o maniqueísmo. Eu acho o sim, o não, eu o acho direito e esquerda, o preto e o branco. Eu já vi, por exemplo, se você for para as redes sociais aqui, se alguém disser que o Lula, a barba do Lula não está bem feita, vai aparecer gente te agredindo. Se alguém disser que o Bolsonaro gaguejou, tu vai ser agredido. Então, eu não entro nisso. Eu acho que tem coisas boas dos dois lados. Eu acho que o governo Bolsonaro é um governo que tem elementos bons e tem muitas dificuldades no campo da política, no campo da comunicação, dessa relação com as instituições, né? O presidente Bolsonaro foi um deputado federal por 5 mandatos, eu sentava a menos de 15 metros dele, né? E até me estranha, porque ele tem essa capacidade de dialogar, de baixar essa temperatura, de restabelecer relação com o STF. A gente sabe que o STF nunca foi um tribunal de pobre. O STF sempre foi para julgar delitos ligados à Constituição, os grandes delitos, né? Mas criou um clima na população de que é um tribunal que comete injustiça, que solta rico. Se você fizer uma pesquisa, vai encontrar para aproximar, não, o STF é um tribunal que solta rico, solta poderosos, né? E a Câmara Federal do mesmo jeito. A gente se mata, por exemplo, eu nunca saí, não teve um dia que eu, como deputado, que eu saísse menos de 10 da noite da Câmara Federal. A gente não tem vida ali, deputado federal não tem vida. E se quiser ser produtivo, ele tem que usar a segunda e a sexta para ir nos ministérios. Então ele quase não consegue vir para o Estado. Aí o povo reclama da ausência dele no Estado. Então também é uma vida difícil. Mas se fizer uma pesquisa aqui, a classe política está num nível muito ruim de avaliação da população. Então eu acredito que a nossa luta é melhorar o contato com a população. Eu estou lá na educação, fiquei uma semana afastado para resolver umas questões do governo, e descobri uma coisa: as pessoas querem ser ouvidas. Sim. As pessoas querem dar a sua opinião. E a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa ter capacidade de ouvir o contraditório. Ninguém pode dominar sozinho. O Gladys tem dito isso aonde ele chega, né? O Gladys sempre agradece a classe política, agradece os deputados. O Gladson diz que não governa sozinho. Então, acho que esse jeito de governar com as pessoas, ouvindo as pessoas, é o que faz a gente poder sofrer menos críticas da população. A população está muito sofrida. Hoje, Luciano, aqui no Acre, quem ganha 2 salários mínimos está entre os 10 mais ricos do Acre. Vou repetir. Hoje, quem ganha 2 salários mínimos está entre os 10 mais ricos do Acre.
Moisés, tem muita gente participando aqui, ó. O Willi Viana tá dando palminha e dizendo que o programa é de grande qualidade. Luiz da Silva Vieira tá saudando aqui também. Wesley McQuaid, acho que é McQuaid, tá dizendo que foi uma boa pergunta. E Luiz Silva Vieira tá dizendo que ultimamente está gostando muito de acompanhar você. Certamente ele lhe acompanha no Facebook, que é por onde você se manifesta bastante, através de vídeos e através de textos também, alguns textos defendendo o governo da qual você faz parte. E recentemente você também defendeu, você teve uma linha mais tênue em relação à história das camisetas com o Bolsonaro, com o tripé, a foto do tripé, da história do fuzilamento dos petralhas, né? Mas Moisés Diniz, Paulinho da Força, o presidente do seu partido, o Solidariedade, tem manifestado uma certa simpatia pelo Lula. Aqui no Acre, você vai caminhar com o Lula ou não? O Solidariedade vai caminhar com o Lula ou vai com o Bolsonaro do Márcio Bittar, que hoje é seu aliado? Vai ser uma coisa muito simples, sem complicação e sem deixar as pessoas com a cabeça, sem dar nó na cabeça das pessoas. Nós já conversamos com o presidente nacional do Solidariedade de que nós vamos estar no palanque do Gladys Camili e no palanque do Márcio Bittar. Agora, um candidato ou um militante que não queira votar no Bolsonaro, que não queira votar no Lula, ou que queira votar no Bolsonaro, ou que queira votar no Lula, nós não vamos fazer um cavalo de batalha. Sim. Nós não vamos, porque se a gente juntar o eleitorado do Acre, de Roraima e de Amapá, ainda não chega a 1%. Eu lamento, mas nunca na história do Brasil um presidente da República ganhou com 1% de diferença. Eu vou ficar me matando ideologicamente por presidentes que eu tenho divergências com todos. Sim. Né? Tenho divergências, eu vou fazer um debate agressivo contra o Lula, não vou. Fazer um debate agressivo contra o Bolsonaro ou a favor, também não vou. Eu acho que o Brasil ele conseguiu chegar onde chegou pela tolerância. Se você olhar a América Latina toda, os países são do tamanho de uma caixinha de bolacha. Todos. Tudo pequenininho. O Chile é uma tirinha. Uma tripa. Uma tripa. O Peru uma coisinha. A Bolívia, meu Deus do céu, não tem nem acesso... Apertada ali, né? Nem acesso pro mar tem. Pelo Chile, pelo Peru, pelo Brasil, sabe Paraguai. Sabe o que foi aquilo ali? Colonizado pelos espanhóis, cada província queria ser um país. E tá aí hoje, miudinho, sem poder. E o Brasil conseguiu aquelas províncias imensas do Grão-Pará, do Amazonas, de São Paulo, do poderosa Minas Gerais do Ouro, né? Elas conseguiram sobreviver e se tolerar, que havia muitas diferenças entre as grandes capitanias, as grandes regiões do país, e hoje nós somos uma grande nação. Então, eu acho que essa tolerância entre esquerda e direita, entre católico e evangélico, entre quem crê em Deus e quem não crê, essa tolerância no jeito da pessoa usar o seu corpo, né? Essa capacidade do Brasil foi, apesar de ser um país novo, de 500 anos, teve muita luta para isso. Então, a gente tem que lutar por isso. O Wellington Ribeiro, o Sidney Júnior tá falando aqui com a gente, batendo palminha e saudando. O Wellington Ribeiro tá perguntando o que você acha do Ciro Gomes. Eu acho que o problema do Ciro, ele também tinha que fechar um pouquinho a boca. Fala muita bobagem. O Ciro é igual o Bolsonaro. Se o cara quiser derrotar, cutuca ele, né? O Ciro, se eu der uma cutucadinha nele, ele espatifa, né? Mas o Ciro, lógico que não é o meu candidato PDT, mas é um grande brasileiro. O Ciro Gomes é um cara de formação. Quando ele fala, ele... né? Movimenta. Ele movimenta, ele tem essa capacidade, é um alto quadro da política nacional, mas não está no meu radar de candidatura, não. Ah, não. Bom, tem mais gente aqui falando, ó, o William aqui falando, muitas participações. Moisés, a candidatura que você, pelo menos a priori, apoia, você é aliançado com o Márcio Bittar, do MDB, que está mais fora do MDB do que dentro, e da Márcia Bittar, que é a esposa dele e que é pré-candidata ao Senado da República. E ambos são a favor da universidade paga, a universidade pública paga. Mas você, durante
o tempo todo que militou na esquerda, sempre, obviamente, foi a favor da universidade pública, sem pagamento, acesso para todos. Você comunga com a ideia dos seus novos aliados, Márcio e Márcia? Não comungo, mas eu faço aqui uma ressalva da linguagem. Eu conversei com a Márcia depois. As manchetes, depois do bate-papo, é de que a manchete era assim: Universidade da Márcia. Universidade não é para pobre. Ela quis dizer que o pobre mesmo de verdade não entra. Se você for para as periferias do Brasil, para as periferias da Amazônia, para as periferias do Nordeste, o pobre não está na universidade. Ele entrou quando houve programas sociais fortes de incentivo a ele, mas o pobre não está na universidade. Aqui na Universidade Federal tem muito pobre. Tem, mas muita gente que não tem condição, por exemplo, de pagar um ônibus. Tem muita gente, mas... Muita gente mesmo. Na Universidade Federal, nos cursos de humanas, sobretudo. Isso, mas eu quero dizer que não chega nem a 20% da população, da juventude pobre do Brasil. Aí tem muito a ver com construção social, né? Com má construção social. Isso. Agora, quanto a pagar ou não universidade, eu acho que isso é um debate que deve ser feito com muita tranquilidade, né? Com muita tranquilidade. Eu não sou... Vai dizer, mas Moisés, tu sempre foi contra pagar a universidade? Fui e continuo, mas estou aberto ao debate. Aberto ao debate. Por exemplo, se de repente tivesse um espaço na universidade em que sobrasse espaço para um mestrado ou um doutorado pago, por exemplo, desde que não isso virasse regra geral e daqui um pouquinho tudo fosse pago. Então, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, como diz o Raul Seixas. Quando eu não tenho opinião formada, eu prefiro ficar quieto. Eu prefiro ficar com uma opinião... Você está em processo de metamorfose? Isso, ambulante. Eu prefiro ficar com a opinião anterior. Eu sou contra cobrar em universidade pública até alguém me convencer melhor. Possível convencer, Moisés? Não sei, por exemplo, esses anos todos me convenceram que eu sou a favor de liberar as drogas. E olha que eu convivi 30 anos no meio de pessoas que... Eu tinha dificuldade aqui, as pessoas da esquerda que estão me assistindo sabem do constrangimento que eu passei lá na década de 80, quando eu dizia que acreditava em Deus. Eu passei constrangimento. Eu era levado tipo de constrangimento? Na galhofa por muitos militantes e dirigentes da esquerda brasileira, porque eu acreditava em Deus. Porque havia uma opinião materialista sobre o mundo, né? O materialismo histórico. Então eu sofri isso. Quando lá em Tarauacá, eu trouxe para o Partido Comunista os primeiros religiosos, aqui em Rio Branco também eu fui levado como se eu fosse um extraterrestre. Quando eu comecei a filiar pastores, líderes evangélicos, da UDV... E as pessoas que me criticavam há 30 anos atrás, que brincavam com a minha fé, hoje são pastores dentro dos partidos de esquerda. Eu conheço um monte de gente dentro do PT e do PCdoB que é pastor. E que há 30 anos atrás me constrangiu pela minha opção de defender o transcendente. E eu resisti. Eu resisti a essa opinião e essas pessoas, graças a Deus, foram vencidas pela fé. E há 30 anos atrás me combatiam, levavam na brincadeira, na galhofa, e hoje estão pregando nas igrejas. Eu chegava para o partido e dizia, olha, eu chegava no Seringal, lá no Gregório, nas cabeceiras do Gregório, e eu não conseguia fazer reunião como deputado, porque era uma farra, todo mundo na cachaça, quando dava fé, todo mundo corria para a mata, porque aparecia 20, 30 homens com faca na mão, tudo embriagado. Aí eu dizia, o Estado não vai chegar aqui tão cedo, só tem... uma coisa que chega aqui, a igreja. Aí o que eu fazia? Eu pegava dinheiro, dava para um líder religioso da beira da estrada, ele ia lá dentro, reunia a comunidade. Vocês querem fundar uma igreja aqui? Queremos, pastor. Então está aqui o dinheiro, vocês vão tirar a madeira que o deputado Moisés vai dar a cobertura da igrejinha e vai dar os pregos. Aí fazia a igrejinha lá,
fazia igrejinha. 1 ano, 2 anos depois eu voltava lá. Aqueles jovens que estavam na bebedeira se matando, brigando e não deixando ter reunião, eles estavam tocando violão e cantando hino. E aqueles jovens foram salvos. Quantos jovens deixaram de morrer porque abraçaram a fé e começaram a aprender a tocar violão, a ler a Bíblia, a estudar? Alguns cresceram, foram para a cidade, se formaram. Então, o que tem dentro da gente é muito forte e ninguém vai arrancar isso de mim. Você tem até um livro, né? O Santo de Deus. O Santo de Pois Deus. Que é uma história de fanatismo religioso. Exatamente. Né? O pai, eu não vou citar o nome, lá no Tauari, matou os 2 filhos, foram 5 assassinatos. A história correu o mundo, né, Moisés? Correu o mundo. Ele matou os 2 filhos, um de 3 anos e um de 5, pisando em cima, dizendo que Deus estava mandando. E depois ele tocou fogo na casa e jogou os filhos dentro, junto com os cachorros mortos e os porcos, as galinhas. Você tem mais de... Tem quase 30 anos, Quase né? 30 anos. Eu escrevi esse livro em... 97? Eu escrevi em 1900... Eu publiquei em 1998. O acontecimento é de 97, não? 1997, é isso? Sabe por que eu escrevi esse livro? Porque eu morava a 100 metros da delegacia, como eu era vice-prefeito, e descobri que queriam invadir a delegacia, o povo revoltado. Para linchar. Matar, né? Matar. E eu comecei a visitar eles à noite, o delegado era meu amigo, eu comecei a ouvi-los. E descobri que, naquele tempo, o estado do Acre era muito precário, o governo não atendia as delegacias. Quem dava alimento para as delegacias naquela época eram os prefeitos. Eu era vice-prefeito com o Jazone, um médico lá do PT, e a gente, na churrascaria São Francisco, é que atendia a delegacia com a comida dos presos. Caraca! Nós que pagávamos, a prefeitura. Era carne, arroz, feijão e farofa. E eles tinham retirado carne com sangue da alimentação. O que é que eles faziam? Chegava a comida, eles tiravam a carne e jogavam no vaso sanitário, aquele vaso na prisão. E comiam só o arroz, a farofa e o macarrão ou feijão, né? E me pediram que eu levasse para eles farinha e açúcar, porque eles gostavam muito do chibé, porque a jacuba é farinha com sal. E a comida do pobre, na zona rural, a jacuba é a comida do miserável, do mais pobre. O menos pobre come açúcar com farinha, que é o chibé. É mais gostoso. Então você vai pescar, vai caçar, você leva... O mais pobre leva açúcar... Mais palatável. Leva açúcar com sal. E o mais ou menos leva açúcar com farinha. Então eles pediram e eu levava então farinha para eles, com açúcar, para eles comer. E fui ganhando a confiança deles e eles me contaram coisas que ocorreu lá dentro do Rio Tauari que não estão nos autos do processo. Do bastidor. O que está no livro não está nos autos do processo. Então, tu me faz essa pergunta sobre se eu mudei, sobre se eu estou mudando. Volta à questão da droga. Se tem uma praça na Suíça, se tem um local na Suécia ou na Finlândia que os jovens fumam maconha livremente, é lá. Agora, liberar droga aqui do lado do Peru e da Bolívia, que todo mundo sabe que há 10 anos atrás... Os norte-americanos gastaram mais de $1 trilhão, para desmontar as Farc, que era uma narco-guerrilha, e foram desmontadas, inclusive uma parte virou partido político lá na Colômbia, mas os norte-americanos, com mais de $1 trilhão, conseguiu desmontar o narcotráfico na Colômbia. Só que o narcotráfico não acabou, ele migrou de rota, ele mudou a rota, e as principais rotas colombianas, hoje elas passam, eram 3 países, Colômbia, Peru e Bolívia. Com o desmonte norte-americano na Colômbia, migrou para o Peru e para a Bolívia e passa por onde? Por dentro do Acre. Então hoje, para um jovem fumar maconha em São Paulo, ou consumir cocaína, ela tem que andar 5.000 quilômetros. Para um jovem no Acre usar cocaína ou fumar maconha, ela só anda 100 quilômetros. Você compra ali na fronteira de Plácio de Castro, na Vila Evo Morales. Então, liberar droga no Acre, amigo, é brincadeira. É como tu liberar uma criança para brincar entre um ninho de cobras. Então, eu tenho uma opinião formada há muitos anos e não vai mudar, né? Mas pode ser que outras opiniões eu mude. Então, eu quero dizer que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Moisés, um erro ou alguns erros
e acertos do governo Gladson Cameli? Eu acho que os erros do Gladson viraram acerto. Que foi pegar o governo dele e entregar como se fosse capitanias hereditárias para parlamentares. Tem secretarias inteiras de um parlamentar ou de uma parlamentar. Inteiras. Eu fui líder do governo, Binho, 3 anos, depois da morte do Cartacho, e fui líder do governo de Tião Viana 2 anos. Sabe quais eram os meus cargos? Eu tinha 2, 3 cargos pequenos lá em Taracá. Nem a educação, que era a minha área, eu indicava lá em Taracá. Eu indiquei o hospital. Até hoje, se for lá em Taracá e fizer uma pesquisa e perguntarem quem vocês querem para ser diretor do hospital de Taracá, em peso você vai dizer Anísia Aragão. Foi a pessoa que eu indiquei, porque ela virou assim a mãe da cidade. Aí tinha a CEAPROF e mais uma área de cultura. Eu não tinha nenhuma diretoria, nunca tive um departamento no governo do PT, nunca tive uma diretoria, imagine uma secretaria. Nenhum filho meu trabalhou no governo do PT, nunca. E foi oferecido a mim colocar minha esposa aonde eu quisesse. Mas eu tinha um salário de deputado, um bom salário de deputado. A estrutura de deputado, eu não achava justo eu colocar minha família no governo, né? Então, o governo do Gladson, o que acho de defeito, que foi fazer essa distribuição para os partidos, ao mesmo tempo foi bom, porque agora ele está colhendo os frutos de que é um governo democrático, né? É um governo que distribuiu o poder, distribuiu tanto poder que o vice-governador, eu fico imaginando o César Messias, que foi vice de 2 governadores, foi vice do Binho, vice do Tião Viana, se ele tivesse 10% do que tinha o Rocha. O Rocha tinha a estrutura de segurança toda, que já é praticamente 1/4 do estado, ainda tinha mais. A metade da agricultura ainda tinha a cultura, né? Abriu um escritório na terra do governador, o Rocha. Ou seja, o Gladson é tão democrático que o vice dele abriu um escritório na cidade dele. Então, essas coisas do Gladson, que a gente pode dizer que foi erro, se tornou um acerto, né? Acredito que no próximo governo do Gladson, eu acredito que ele vai se reeleger. Eu acredito, pelo que eu tenho ouvido, assim, de longe, nas palavras, nos sinais que ele dá, de que ele vai manter esse formato mais, eu diria, mais orgânico. No lugar de entregar para o parlamentar, entrega para o partido. Porque é muito cômodo, Luciano, esse vaso aqui vai para a tribuna todo dia e bate no Gladson, todo dia. Sim. Bate de marreta. De marreta. Aí o partido dele tem várias secretarias. Aí o cara diz assim, mas eu não... Aí esse deputado diz, mas eu não tenho cargo. Tudo bem, mas quando chegar na eleição, a secretaria do partido dele, será que não vai ajudar ele? Então eu acho que no próximo governo do Gladson, na minha opinião, eu percebo esses sinais de que ele tende a organizar com os partidos. O PMDB vai ter participação no governo? Vai, mas é o PMDB. Aí o PMDB decida quem ele vai colocar. Chega a um acordo, porque isso é o mínimo que funciona na democracia, porque senão vira baderna. Então, eu acho que se você pegar o erro central do governo do Gladson, é um erro que virou acerto, mas precisa melhorar. E se Por exemplo? Na relação política. A relação política. Eu acho que deveria ser mais com os partidos, porque os parlamentares já estão dentro do partido, né? E dá mais facilidade de governança, né? E eu acho que o grande acerto do Gladson é o coração leve. Um dia desses brincaram que eu tinha dito que o Gladson tinha alma leve. Tem alma leve mesmo, porque tem gente que tem alma pesada. Não adianta dizer que não tem, que tem gente que tem alma pesada, tem gente que não perdoa. Tem gente que não consegue abraçar o adversário. Se aqui fora... Então não é melhor ser temido do que amado, Moisés? Eu prefiro ser amado. Melhor ser amado. Eu prefiro ser amado. Se aqui fora tivesse... meu telefone tocasse uma mensagem, tivesse assim, o Rocha quer conversar comigo, eu ia lá bater um papo com ele. Lá no beiro do rio, tomar um guaraná com ele. Qual o problema? A vida é curta demais. A vida é um relâmpago. Se você for estudar a história da vida... esse planeta aqui, que nós estamos em cima dele, viajando a 270 mil quilômetros
por minuto no entorno do Sol, 80 vezes mais do que um Boeing. É uma loucura. Tem 5 bilhões de anos. 500 bilhões, 5 bilhões de anos. Imagine quando nós estávamos nas cavernas, que não tinha luz, não tinha água. Um dia desse eu estava lá em casa, aí a mulher reclamando disso, daquilo, de olha, deixa uma coisa para ti. Tu vive melhor hoje do que a rainha da Inglaterra do século XVI. Hoje eu vivo melhor do que o rei Luís XV. Naquela época não tinha energia. Naquela época, se quisesse arrancar dente, era sem anestesia. Naquela época, se a criança não nascesse e tivesse que ser cesariana, tivesse que cortar, era cortando no grito e na dor, porque não tinha anestesia. Qualquer bactéria que nos pegasse, matava, porque não tinha antibiótico. Não tinha chuveiro, não tinha água tratada. É só ver aquelas cenas de filmes, os reis poderosos tomando banho dentro de um buraco. Uma coisa altamente anti-higiênica, né? Então, a vida nos deu muita coisa. A vida nos deu muitas facilidades. Então, por que guardar rancor? Por que guardar mágoa? Então, o Gladys é isso. O cara tá com raiva dele, chega para pegar ele, ele já faz uma brincadeira, dá um abraço e já foi. Então, acho que essa leveza do Gladys ajuda. Isso tem prazo de validade, Moisés? Na sua opinião? Eu acho que não, porque... Dentro da gestão, eu tô falando. Eu não tô falando enquanto relações. Eu não falo de relacionamento. Porque o perdão é sempre bem-vindo. Mas dentro da gestão, há um prazo de validade para quem gere as coisas, gerencia as coisas? Eu acho que é possível conciliar as duas coisas. Eu sempre digo assim, eu sempre comparo o avião na relação política. Digo, olha, pessoal, o avião, 95% do avião é feito de ferro e vidro. Mas tem duas coisinhas lá embaixo que é de borracha. Sem aquelas borrachas, o avião nem decola e nem aterriza. Assim é a gestão pública. Sim. Não adianta ter um gestor, linha dura, a lei é aqui, e é por aqui, vai, não pode abrir, não sei o quê. A borracha é a relação política, é o diálogo, é a capacidade de olhar. Vou tirar essa massa para mostrar. Sim, conta. Eu sempre digo, tem uns que tratam a lei como uma barra de ferro que não dobra e nem quebra. Outros tratam a lei como uma garrafa de vidro que quebra. Eu prefiro tratar a lei como um elástico, que você estique até onde a legalidade permite. Muita gente pobre deixou de ter um salário por causa de um burocrata. Muita gente deixou de ter uma vantagem por causa de um burocrata. Às vezes um direito que dá para ali dentro da Constituição, dentro da lei de responsabilidade fiscal, dentro do teto, etc., etc., dá para ter uma vantagem para uma pessoa humilde. Vou te dar um exemplo. Eu disse, governador, o senhor sabe quanto é o plantão de uma técnica de enfermagem? R$80. R$80. Isso não é quase uma agressão a uma técnica de enfermagem. É uma agressão, né, Moisés? E ele vai mudar no PCCR da Saúde, junto com a Alisson, com a doutora Paula. Nós vamos mudar. Não é justo uma técnica de enfermagem ganhar R$80 de plantão. Se teu exemplo da coordenadora administrativa das escolas, elas têm um salário de cerca de R$1.000 e poucos e tem ali uma dobra e ganham em torno de R$2.000. Elas são a vice-prefeita da escola, cuidam da escola, elas assinam as prestações de conta, elas cuidam da escola com a diretora. Mas ali tem uma professora que já teve o direito da lei na LU dos 25 anos e tem 2 contratos, um salário de vários anos de serviço. Essa professora sabe o que pode acontecer? Só em instalar ali, fazendo um trabalho de computação, essa professora pode ganhar 3 vezes mais do que a diretora administrativa. Então a gente precisa melhorar a gratificação da diretora administrativa. O nosso coordenador de núcleo, por exemplo, na educação, depende do salário dele. Se ele tiver 2 contratos, ele está bem. Se ele tiver um, ele está sem condição. Por exemplo, a coordenadora de ensino de Porto Walter,
E a nossa coordenadora do Núcleo de Educação de Porto Volta e a coordenadora do Núcleo de Educação de Assis Brasil, elas são professoras municipais, só tem um contrato. O PCCR do município não permite gratificação. Nós não podemos, pela educação do Estado, dar gratificação para elas. Elas estão lá comandando a educação, milhares de alunos, dezenas de escolas indígenas e rurais, ganhando um salário. E às vezes uma assessora dela ganha mais do que o dobro. Aí, para mim ser vereador, eu sei quanto eu ganho. Para mim ser deputado, eu sei quanto eu ganho. Para mim ser secretário, eu sei quanto eu ganho. Mas para mim coordenar a educação, eu não sei. Está errado. A mesma coisa é diretor de escola. Se o diretor de escola tiver 2 contratos de um bom tempo de serviço, o salário dele vai lá para cima. Se ele tiver só um contrato com a gratificação pequena, ele ganha a metade. Então, o diretor de escola tem que ter uma definição de quanto é de acordo com a quantidade de alunos. E é isso que o governador Gladys Camili vai fazer na revisão do PCCR e na revisão da lei de gestão, que não deve ser só de escolas, mas deve ser também de núcleos e deve ser também da própria Secretaria de Educação, né? Então, estou te colocando esse aspecto do que o governo Gladys pode fazer dentro da legislação. A gente não pode fazer nada agora. Fora da LRF, né? Mas a gente pode definir tudo agora e mandar em janeiro para aprovar em fevereiro, com essas vantagens, melhorando a vida das pessoas. Moisés, tem pessoas falando aqui com a gente, ó. Francisco Pantio, você conhece o Pantio? Pantio é meu ex-camarada querido, vai estar sempre no meu não coração. Não pode, você tem que ser ex-camarada, Moisés? Mas é porque os caras falam assim, ex-companheiro, ex-camarada. Ex-camarada de partido. De partido. Pode continuar camarada, né? Camarada na linguagem, camarada significa que respira o mesmo ar. Então pode ser que 2 pessoas de direita sejam camaradas. Sim. Ou direita e esquerda. Se eles estiverem na mesmo convívio, comungando as mesmas ideias, são camaradas. São camaradas. Né? Eu acredito aqui, por exemplo, o Osés está falando também, o Osés, policial militar, sargento, gente boa, líder comunitário da 6 de agosto, ou do 6 de agosto. É o Taracaense? Osés Silva, isso. É isso, né? Eu não sei se ele é primo do Júnior Feitosa. Deve ser é irmão do Júnior Feitosa, né? Filho do meu amigo Cabo Orlando de Tarauacá, terra do abacaxi e da mulher bonita. Exatamente, sua terra, né? É. Você é do Gregório, né? Não, eu sou, na verdade, do Rio Azul, perto da Serra do Moa. Ah, sim, olha só, não sabia disso. Nasci lá no Rio Azul, no Conheço, Seringal 3 Unidos. Já passei pelo Rio Azul. E fui morar em Taracá, eu já tinha idade adulta. Tá. Francisco Ponte está dizendo boa tarde, Cacique, boa tarde, Luciano. Moisés, você é experiente na política. Acha que se caso Márcia Bittar não for candidata ao Senado na chapa do Gladson Cameli, Márcia Bittar pode construir outro polo bolsonarista que dispute o governo? A Márcia usa a seguinte frase: eu serei candidata em qualquer situação. É lógico que se eu estivesse no lugar da Márcia, mulher do senador, com o poder que o Márcio tem hoje na República, eu diria a mesma coisa, que é uma forma de se impor. Mas é lógico que, claro que a Márcia quer ser a candidata do Gladys, correto? Sim. E eu acredito que a candidata será aquela que aglutinar mais apoio. Apoio político, apoio popular, porque às vezes essa coisa estão falando aí em pesquisa, eu acho meio prematuro, porque às vezes eu lembro em 90, acho que era o Branquinho, né? Rubens Branquinho. Tinha 67%, o Jorge Viana tinha 2% e o Edmundo Pinto 2%. Era empatado, os dois tinham 4%. Ambos foram para o segundo turno. Então, acho que esse negócio de pesquisa é muito prematuro. Para mim, é quem mais arregimenta apoio político e condições políticas para aglutinar. Então é prematuro dizer que o governador está na frente hoje? Bem na frente dos outros? Não, hoje ele está. E bem na frente. Mas nós temos que administrar isso com muito cuidado. Por isso nós estamos aglutinando partidos. Hoje, por exemplo, nós já temos mais de 14 partidos definidos, com apoio ao Gladson, né? Partidos grandes, partidos médios e partidos pequenos. Claro que os pequenos aguardando o dia 2 de setembro, porque se não passar as coligações, eles vão ter muita dificuldade, né? Sim. Então, se tem ali 6 partidos pequenos, eles vão, com certeza, como eles não têm fundo partidário, fundo eleitoral, eles se juntam, todos os candidatos num partido só e fazem uma chapa. Então, eles vão aguardar isso esse mês de setembro. Mas essa questão aí
Da Márcia, tranquilo o discurso dela, Sim. e eu acredito, já ouvi isso do Gladys, que ele vai trabalhar duro para que ele tenha uma candidatura única ao Senado, porque isso facilita a comunicação, isso facilita a campanha, né? O Gladys, Quem é Márcia hoje? eu sou Márcia, Uhum. mas não sou anti-Maísa, não sou anti-Alan, não sou anti-Jéssica e não sou Wanda. anti-Wanda. São excelentes nomes, todos respeitáveis, com história e luta aqui pelo Acre, e que não terão nunca da minha palavra ou movimentos meus sei lá, de Desconstrução. desconstrução, o nome deles, de sei lá, porque esse não é o meu estilo, né? E vou acompanhar essa construção coletiva liderada por esses dois líderes, que é o Gladson e o Márcio. Eu falei isso abertamente numa reunião, de que eu disse para uma reunião aberta de secretariado, olha, todo mundo pode brigar, menos o dono do time e o dono da bola. Né? Sim. E aí o dono do time é o Gladys, ele comanda essa orquestra política do Acre e está conduzindo bem, e o Márcio está com a bola, né? Se o cara tira a bola, não tem jogo, mas em compensação também não tem jogo ele só com a bola, tem que ter gente para jogar. Então, essa unidade do time com a bola, que é quando eu falo a bola, é o poder de Brasília, da articulação, porque o nosso estado, seja quem estiver governando Brasília, não tem jeito. De cada R$ 10 arrecadados no Brasil, fica para 5 mil municípios, 1%, 10%. 20% fica para 20 e poucos por cento, menos de 30, 26, fica para 26 estados e o DF. O DF ganha um pouco mais, que tem aquelas vantagens lá para pagar servidores. E quase 70% com a União. Então, meu irmão, ou a gente tem uma boa bancada, e olha a diferença de ter senadores da República bons. Senador para ficar em Brasília, indo segunda noite e voltando quarta noite de brincar. Moisés. Você me desculpe. Senador é para estar em Brasília, porque ele tem o poder de São Paulo. Sabe quantos deputados federais tem em São Paulo? 78. 70 mais do que o Acre. Agora, senador é 3 lá e 3 aqui. O Osé Silva, que é policial militar, que é sargento da Polícia Militar, e tem gente aqui também falando aqui, ó. Vou aproveitar para ler um elogio aqui. Afinal de contas, não é todo dia que se vê e que se lê elogios nas redes sociais, né? O Raimundo Loureiro, que é professor, tá dizendo: parabéns, Luciano, pelo programa. Parabéns, Moisés, pela pessoa humanista. Pé no chão e ética que você é. A política brasileira é a esculhambação que aí está pela falta de caráter e humanismo da maioria dos que estão no poder. Precisamos de mais pessoas como você na política, referindo-se a você. Permita-me chamar de você. Espero que você seja candidato em 2022, Raimundo Loureiro, tá? E se eu for, Raimundo, já queria que pedir o teu voto, viu? Como ainda não está em período eleitoral, a lei, isso não dá multa ainda. Se não há lei, não há transgressão. Exatamente. Está escrito. Isso. O Oséias Silva, sequenciando após a pergunta do Francisco Pantio, ele diz assim: professor Moisés Diniz, enquanto você falava da história da técnica de enfermagem que recebe R$ 80, ele dizia assim: professor Moisés Diniz, é justo um militar ganhar R$ 113 em um plantão extra? Aí eu vou sequenciar com um adendo feito pelo Pantio. Gosto dos amigos da PM, mas um PM com nível médio ganha mais que um professor com doutorado. Tomara que se equiparem. E o Pantio quer aqui que todos sejam valorizados. E o Oséias Silva continua, sempre aprendendo algo com o Moisés Diniz. Então a pergunta professor Moisés Diniz, é justo o militar ganhar 113 de plantão extra? Lógico que não, né? Sim. Lógico que não. O Pantio tem razão, e uma das formas de valorizar os policiais militares é o grande sonho deles, que é o soldão. Tanto Sim. eles como os policiais penais, é o grande sonho deles. E eu tenho muita esperança que o Gladys vai conseguir construir isso. Tem a história da titulação, né, Moisés? Que é uma promessa antiga também de campanha. Isso.
Porque, vou te dar um exemplo, às vezes eu tenho aqui, vou pegar aqui o meu motorista. Sim. Meu motorista. Ele diz, secretário, quando eu me aposentar, eu vou ganhar metade do que eu ganho. Porque eu tenho uma gratificação e ela vai cair. Então, nós precisamos pegar essa gratificação, o mínimo de justiça que nós temos que fazer. Ele está ganhando essa gratificação, sabe há quanto tempo? Eu diria quase 30 anos, vai se aposentar agora, daqui a um ano. O mínimo que nós devemos fazer é pegar essa gratificação e incorporar no salário. Porque ele vai precisar de mais dinheiro daqui a 5, 6 anos do que agora. Porque ele vai ter mais doenças, ele vai comprar mais remédios, ele vai precisar fazer mais cirurgias. Cirurgias em criança, eu até falo que eu passei a minha vida toda como candidato dizendo que ia defender as crianças e os jovens. Era muito isso, a infância, a juventude. Aí depois dessa pandemia, que eu vi os nossos pais indo embora de forma violenta, triste, sem poder se despedir, aí eu comecei a raciocinar, disse, rapaz, as nossas crianças têm um pai para cuidar. E todo jovem é um touro, se vira, passa a noite na manguaça, de manhã tá bonzinho, ou seja, nós temos que cuidar mesmo, sabe de quem é? É de quem passou dos 60, de quem passou dos 55, quem chegou nos 70. Aonde estão os espaços de lazer desse povo? Me diga. Onde estão os espaços de cultura desse povo? Por que não se tem uma política de cultura? Por que é onde está exatamente a acumulação do saber, da escrita, da literatura? Qual é mesmo o incentivo para que surjam dezenas e dezenas de poetas e de escritores no Acre? Falando em poesia, falando em cultura, falando em espaços de leitura, Moisés, nós temos sérios problemas, por exemplo, na cultura. Nós temos, por exemplo, uma biblioteca, que é a Biblioteca da Floresta, no Parque da Maternidade, que está abandonada. Os espaços culturais do Parque da Maternidade estão abandonados. Há espaços culturais no interior do Acre abandonados, em que pese a biblioteca pública tenha sido reformada no início do atual governo, mas nós temos sérios problemas de valorização cultural e valorização de espaços de leitura, né? Acho importante trazer o Correinho aqui para dar uma pressa nele. Sim, brincadeira, Correinho. É importante mas que isso seja colocado. E aí eu não falo. E aí é uma crítica tanto ao governo, ao setor de cultura do governo, como também dos municípios. A importância da valorização da cultura, dos espaços de leitura e também do lazer, né? Os equipamentos públicos estão. Muitos dos equipamentos públicos de lazer, de prática de esporte, estão destruídos, abandonados completamente. Como eu viajei com o Correinho, ele me fez um relato de números de investimento, de reformas, de espaço, que eu fiquei muito animado, achava importante trazer. Tomara que isso aconteça. Porque à medida em que o Estado paralelo vai avançando, o Estado, do ponto de vista do lato sensu, o Estado, ele estagnou, ele ficou estagnado, parado, com essa crise, enfim. Né? Agora eu te digo uma coisa, Luciano, olha só, o Correinha vai te dar esses dados aí, eu não tenho, mas ele me levantou vários dados, inclusive mais de 23 milhões só para dividir entre área urbana e comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhas, projetos culturais da Lei Rouanet. Achei importante uma entrevista com ele, mas eu quero voltar a essa coisa de a gente olhar mais para essa parte da sociedade que sofreu tanto e que perdemos tanto e que é possível idosos, né? E que, rapaz, olha, eu olho para o Fernando Henrique Cardoso, o Bolsonaro vai fazer 70 anos, o Lula tem 73, o Fernando Henrique tem 80. Os caras estão inteiros, rapaz. Presidente Sarney, né, rapaz? Né? Os caras estão inteiros com 80 anos, então acabar com essa coisa de velhice o cacete. Né? Nós temos que ter espaço de lazer, de cultura, de dança, de artesanato para esse povo, que é exatamente o povo que já deu a sua contribuição de produzir riqueza no país e está em casa, sem fazer nada, podendo estar gerando, colaborando, né? E movimentando dinheiro, movimentando riqueza para ajudar, inclusive, a juventude. Então, acho que precisa ter projeto nessa área. E se eu voltar para a política, o meu foco vai ser esse, né? Porque até brincou, o pessoal disse assim, mas Moisés, e lá em Taracá? Disse, rapaz, em Taracá eu só conheço um espaço de apoio ao... É um clube que tem lá que o pessoal chama de pau mole. Não, é sério. Vamos embora lá. Eu que não vou. Pega um apelido desse, né? Apelido desse, seja, é o preconceito, cara.
É um preconceito. Aqui também tem o pau mole, o forró dos pau mole, né? É o preconceito. Forró dos pau mole ali no antigo Senadinho também, a apelidade de forró dos pau mole. Ou seja, o preconceito que tomou conta, né? Nós permitimos isso. Aí você tem lá a vaga de idoso, aí o cara chega com 60 anos inteiraço, a mulher inteiraça, a gente pensa que ela tem 40 anos de tão bonita, aí ela bota na vaga do idoso, não é porque ela tem direito. A minha irmã pensa uma mulher bonita, a Fátima Diniz, bonita, uma mulher bonita de verdade, né? Por dentro e por fora. Ela já pode usar a vaga do idoso, eu digo, mana, não use não. Né? Então, tipo assim, essa ideia de velhice a gente tem que quebrar, porque mudou. A perspectiva de vida, né, Moisés? No tempo de Jesus Cristo, no primeiro século da era cristã, a expectativa de vida era 35 anos. Então, na verdade, Jesus era um homem de idade, não era um jovem. Né? Hoje, a gente chega a 70, 80, 90 inteiro. Então, acho que precisamos discutir isso, as pessoas valorizar isso e quebrar esse preconceito. Não é porque eu passei dos 50 que eu estou com esse discurso, não, porque eu também estou olhando para esse grupo que está dentro de casa agora, enfrentando mil demônios, né? Enclausurado. Né? A pandemia trouxe isso, a gente precisa discutir isso com a sociedade. Né? Moisés, o Isaías Brito está dizendo aqui, que a polícia militar já tem soldão, viu? E ele é policial militar. Tá? Eles, no caso, é a titulação. O que estamos esperando é a titulação. Eu confundi. Prometida várias vezes pelo governador e até agora nada. Isaías, vai dar certo, Isaías. Vamos orar e rezar, vai dar certo. O Gladson quer e ele vai conseguir, se Deus quiser. Moisés, o governador Gladson Cameli, disse há pelo menos 2 semanas que quem quiser ser candidato, quem quiser de seus secretários, subsecretários, secretário adjuntos, diretores, enfim, quem quiser ser candidato vai ter que se despedir do cargo até o fim de dezembro. Ele disse que vai baixar um decreto, inclusive. Você está disposto a deixar o cargo para eventualmente virar candidato? Na primeira conversa que teve sobre isso, eu disse que eu estava desconhecendo meus colegas deputados. Porque quem tem capacidade de engrossar a chapa é secretário de Estado, diretor, secretário adjunto, que tem aquela estrutura, que tem mais facilidade. O governador, ele tem poder sobre essas pessoas. Diz, olha, vamos formar aqui para ajudar a nossa base, que está agora precisando de uma chapa forte, porque senão vai ter partido aí que vai virar o Super PEN. Vai botar 12 deputados e eleger 6 ou 5. Eu não entendo o que os deputados estão com esse discurso. Sinceramente, é um discurso contra a vida real. Eu não estou entendendo, porque o ideal era dizer, deixa um monte de candidato. Então você é a favor do uso da estrutura? Não é da estrutura, é da influência. Vou dar um exemplo. Eu sou presidente da Fundacre. Eu chego no município e organizo um mutirão de cirurgia. E eu abraço as pessoas. Olha, a ação do governador, eu sou o presidente. Você acha que isso não dá voto? Claro que dá voto. Uhum. Agora, diferente é você pegar uma pessoa com uma função e obrigar ela a fazer campanha. Aí é usar a estrutura. Né? Mas a influência do poder da gestão, isso é natural, normal e vai acontecer da esquerda à direita até Jesus voltar. Agora, se o governador mantiver essa decisão, tranquilo. Primeiro que todos os deputados, eu conheço todos os deputados, são meus amigos, sabem que se esse qual é o nome disso aqui? Qual é o nome disso aqui, Antônio? Suporte, apoio. Esse suportezinho aqui sair em dezembro, e esse suporte aqui sair em dezembro também, esse suporte aqui, de repente ele pode ter condição de relação com o governador, de dialogar e ficar alguém no lugar dele, próximo dele, de relação dele, não pode? Sim. E não vai estar publicado no jornal isso. Não. E pode ser que esse suportezinho aqui saia e entre alguém que vai desmontar o trabalho dele. Então, é muito relativo isso. Eu acho que se mantiver essa decisão, eu vou sair com toda tranquilidade e acho que a gente tem que fazer o máximo para prestigiar a nossa base. Eu fui deputado estadual e a gente precisa prestigiar a base. Dia desse eu brinquei e disse, olha, você pode até não gostar de deputado, mas atenda bem.
Eu duvido qual é o deputado estadual que liga para mim que eu não atendo. Se eu não atender, eu mando um WhatsApp e ligo de volta. Duvido qual é o prefeito que me liga, se eu não ligar de volta, ou mando um WhatsApp, né? Então, acho que a base do governador Gladys Cameli tem que ser prestigiada, né? Estão lá defendendo o governo, e isso faz parte do presidencialismo de coalizão, né? Fortalecer a sua base política no parlamento. E o governador tá correto se ele decidir, e eu sairei em dezembro com toda tranquilidade. Para mim vai ser até melhor, porque eu vou deixar de ficar cuidando de permuta, de transferência, não sei de que lá dentro da educação, problema, escola que falta banheiro, que quebra, ar-condicionado que queima, e eu vou fazer minha pré-campanha. O prefeito Bocalão acaba de afastar o secretário de saúde do município, Frank Lima. Notícias da Hora está noticiando aqui. E eu recebi aqui a portaria, inclusive, da assessoria de imprensa da Prefeitura de Rio Branco, que diz assim, ó: fica determinado o afastamento em caráter temporário da Secretaria Municipal de Saúde do senhor Francisco Silva Lima, Frank Lima, né? Pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo de suas remunerações. Ele atende a uma recomendação ministerial do Ministério Público do Estado do Acre. Qual a sua opinião sobre isso? Depois do Petecão que fez... Diante de todos os contextos. Depois do Petecão que fez uma fala lá, meio aquele estilo do Petecão, eu fui o segundo político, apesar de não ter mandato, de me posicionar publicamente contra o impeachment do Bocalão. Abertamente, peguei pancada, mas me posicionei, considerando que havia investigação do Ministério Público e da Comissão da Mulher, que é presidida pela vereadora Laine Petecão na Câmara de Vereadores. Mas disse lá no texto, está escrito lá, sim, de que achava que o Bocalão tinha errado em não ter, eu não usei o termo afastar, porque eu acho que esse é um ato unilateral do prefeito. Sim. Né? Em não ter, eu diria, deixado isso mais claro, porque ficou parecendo ali meio proteção, embora não tenha sido proteção, mas ficou parecendo, né? Eu acredito que isso vai se esclarecer. Se o Frank for culpado, vai pagar. E se ele foi inocente, é lamentável. Se o Frank foi inocente, é lamentável. Porque eu conheço uma pessoa que hoje é de outro campo político, sim, apesar de ser da minha família ancestral, a Xaninca, que é o Francisco Pianco. Eu sou descendente de... Foi assessor dos povos indígenas durante muito tempo, né? Ele chegava num restaurante em qualquer lugar do Brasil e era taxado como pedófilo, que, segundo, usava as índias menores. O Mauro Modesto, o maior poeta, sim, ele chegou num restaurante em São Paulo e as pessoas se levantaram e saíram, porque acusaram o Mauro Modesto de pedófilo e depois provaram que era outro Mauro. Então, eu vi um vereador denunciando que uma moça tinha dito que tinha sido aliciada por um membro do PP. E eu estou estupefato, que já está com 3 dias isso, e ninguém do PP abriu a boca. Então, quando isso, alguém do progressista pode ser qualquer um. Se ele tivesse dito que era do Solidariedade, eu tinha ido na casa dele. Lá na frente, meu amigo, grave aqui o nome. Agora, diga aqui para a população quem é essa pessoa, porque se você não disser, eu vou sair daqui para a delegacia, para o Ministério Público. Porque eu acho que a honra das pessoas tem que ser preservadas, né? Não estou defendendo Frank nem atacando. Vou torcer que ele seja inocente, né? E se ele for culpado, que pague pelo que ele fez, né? Acho que o prefeito Bocalão, tomou uma medida correta. Estava um nível de pressão muito alto, né? As mulheres precisam de fato ser protegidas. Eu fui deputado, 3 mandatos estadual, meio mandato federal, fui secretário de Estado, fui presidente de órgão forte. O DEPASA, na época o PT estava descendo a ladeira, eu dirigia o único órgão que tinha dinheiro no Acre, 220 milhões de reais eu administrava. Então o poder que eu tinha para aliciar uma mulher era muito grande, né? Era muito grande. Então acho que combater essas práticas no serviço público, não só de um contra a mulher, porque tem mulher poderosa hoje, né? Tem mulher poderosa que pode aliciar
E vice-versa, né, Moisés? Vice-versa. Então, eu acho que é É um lamentável. tema tão delicado Difícil até de a gente falar. de falar que a gente tem que ter cuidado Pensa com as letras. Pensa com nas palavras, né? Tem que ter cuidado com as palavras, enfim. É muito. Qualquer coisa que disser Há pode muito dizer. milindre nisso, né, Moisés? Qualquer coisa que disser pode dizer tá defendendo. Ou tá julgando. Tá ou julgando. É. É muito difícil. Muito difícil, muito Eu não complicado. queria estar nessa situação. Moisés, vamos para as curtinhas do Papo Informal. Você responde com uma palavra ou uma frase curta, tá? Sem TCC, por favor. Bolsonaro ou Lula? Meio do campo. Terceira via? Ou nulo. Gladson Cameli. 100%. Popular? Aí tu faz eu lembrar do Petecão. Gladys Luiz, 100% no meu coração. Petecão. Um amigo. Major Rocha. Um amigo. Jorge Viana. Um amigo. Quem é teu inimigo, Moisés? Rapaz, eu tô procurando faz tempo. Família. Um bem muito importante. Deus. Algo que eu me apego todos os dias para não me desesperar e não desanimar e vencer os dias longos do planeta. Moisés, muito obrigado pelo papo. Muito agradável. Muito obrigado. Um abraço. Gente, esse foi o Papo Informal com o ex-deputado Moisés Diniz, articulador político, secretário adjunto de Educação. Um abraço para todo mundo. Fui.